Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, seres de luz. Eu estou aqui, ó, avariado, machuquei meu dedo lá na chácara, escorreguei, coloquei a mão no chão, acabei machucando meu dedo, mas eu não poderia deixar de gravar essa aula para vocês. Hoje gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre compliance na saúde, que diz respeito ao cumprimento de regras e determinações, tanto internas quanto externas. Aquelas regras que devem ser cumpridas pela clínica médica, pelo hospital. O compliance ele se coloca como regulador das instituições de saúde e ela atua para dar credibilidade, dar qualidade aos processos, segurança para os pacientes, fortalece a imagem da instituição perante o público como um todo, perante a sociedade como um todo. É extremamente importante, então, que a gente discuta um pouquinho sobre compliance na saúde. Esse programa de compliance traz uma variedade de regras e procedimentos que são necessários para que a gente tenha boas práticas na instituição. Postura ética, transparência, qualidade na gestão, tudo isso pauta as exigências que são estabelecidas para um bom programa de compliance. Na busca pela melhor relação com os pacientes, com os colaboradores, com os fornecedores, você consegue dar maior qualidade no seu atendimento. Imagine, por exemplo, o fornecimento de medicamento. Imagine, por exemplo, a compra de insumos num grande hospital. Tudo isso pode trazer condutas inapropriadas que precisam ser previstas, precisam ser mapeadas. Daí a importância de ter um bom programa de compliance, daí por que dizer que o compliance é fundamental hoje em dia no estabelecimento de processos para que uma empresa seja robusta, forte, competitiva. Não vamos deixar ao léu a compra de insumos, relação com os fornecedores, controle de estoque, de farmácia hospitalar, nada disso. Vamos estabelecer um bom programa de compliance, fortalecer a nossa empresa, fortalecer a nossa organização, fortalecer a nossa instituição, o nosso hospital, a nossa clínica, para aí sim ir para o mercado com muito mais força, com muito mais robustez. Na compra de materiais, por exemplo, a governança corporativa avalia todos os critérios que são utilizados. Ao comprá-lo com base nos padrões de mercado, é possível acompanhar os valores, é possível acompanhar o volume da compra e se atende à necessidade daquela instituição. É claro que isso vai variar de acordo com o porte da instituição. Uma instituição menor, você vai comprar um volume menor, uma instituição média um pouquinho maior, uma instituição complexa, grande, vai ter um volume ainda mais robusto. Tudo isso precisa estar em conformidade com as diretrizes, com as normas, com os procedimentos pré-estabelecidos no compliance. Então, nós temos algumas instituições que são públicas e outras que são privadas. Vale compliance também para as instituições privadas? Claro! Imagine um plano de saúde que recebe inúmeras solicitações, que vão desde exames simples até procedimentos complexos, como cirurgias. É evidente que nesses casos você precisa fazer uma checagem criteriosa, ter modelos, ter procedimentos para que se siga um padrão pré-determinado e possa atender com qualidade a todas as demandas dos seus clientes / consumidor. Lembre-se que hoje em dia, na legislação de saúde, somente nessas relações privadas, o paciente é considerado consumidor de um serviço de saúde. O compliance na saúde, portanto, ele é extremamente importante e ele institui e deve instituir um comitê regulador que vai desenvolver essas estratégias para a empresa, essas estratégias para uma clínica, para um hospital, para uma instituição, para que ela tenha uma boa relação com os stakeholders, com os pacientes, com os fornecedores, enfim, com todos que têm relação com essa determinada instituição. O que você precisa fazer? Precisa investir na capacitação de seus colaboradores.
Isso é extremamente importante, porque você precisa modificar a cultura da sua empresa. Precisa ter uma cultura inovadora, principalmente na relação para com os fornecedores. Tendo isso em mente, o governo brasileiro, lá atrás, no ano de 2013 e 2015, instituiu a Lei Anticorrupção. Foi a partir daí que começou a se discutir compliance aqui na nossa sociedade, no nosso ordenamento jurídico. Em 2015 veio o decreto para regulamentar essa legislação, que é a Lei Anticorrupção. Mas o que fazer então para cumprir com o compliance na saúde? A primeira coisa que você deve fazer, se você tem uma clínica médica, se você tem um hospital, se você é um gestor, você precisa fazer um mapeamento de riscos. E como é que você faz esse mapeamento de riscos? Para fazer um mapeamento de risco, você precisa identificar todas as etapas de planejamento da sua instituição. Tanto faz se você vai fazer um planejamento semestral, se vai fazer um planejamento anual, se vai fazer um planejamento menor ou um pouco maior. É importante traçar as metas e objetivos de forma concreta, de forma que você possa verificar todos os cenários e reagir diante desses cenários, um cenário positivo ou um cenário negativo. Você está então fazendo mapeamento de riscos. Olha só um exemplo. Nós temos a recente lei da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ora, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma ferramenta de compliance. Quando você implanta maneiras de se lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados dentro da sua instituição, você está colocando uma ferramenta de compliance dentro da sua instituição, dentro da sua clínica, dentro do seu hospital. A partir do momento que você está ciente dessas regras e ciente das prováveis ameaças que podem ser levantadas, a sua instituição fica muito mais forte, muito mais robusta, muito mais preparada para lidar com esses cenários e evitar os imprevistos. Tendo feito o mapeamento de risco, você deve partir para o treinamento e capacitação dos seus colaboradores. Colaboradores mais capacitados, colaboradores treinados, entregarão resultados muito melhores, muito mais efetivos para a sua instituição. E isso tem a ver também com compliance. Não basta, portanto, você fazer um mapeamento de risco. Se faz necessário que você tenha uma equipe preparada, capacitada para lidar com essas não conformidades, de maneira que você vai minimizando os riscos. Você precisa ter uma equipe de colaboradores alinhada, você precisa ter uma equipe de colaboradores em conformidade com a missão e com o propósito de sua instituição. Muito bem, então você mapeou os riscos. Depois, você preparou os seus colaboradores. Mas não basta. Você precisa fazer um monitoramento para saber se as regras estão sendo seguidas. E mais do que isso, é importante que você tenha um canal direto de comunicação, inclusive um canal de denúncia. Porque, de repente, um colaborador identifica uma não conformidade e ele está trabalhando ao lado da pessoa que praticou aquela não conformidade. O que você deve fazer? Deve dar a ele oportunidade para que ele faça a denúncia de maneira que ele não seja identificado. Mas não só isso, não só um canal de denúncia, você deve saber também como valorizar aquele bom colaborador, aquele colaborador que anda em conformidade com as normas que você estipulou para a sua instituição, porque dessa maneira você vai criar uma cultura positiva. Tudo isso tem a ver com compliance. Compliance, então, tem a ver com normas trabalhistas, compliance tem a ver com normas financeiras, compliance tem a ver com normas ambientais, normas de sustentabilidade. E na medida que você implanta sistema de compliance na sua empresa, você com certeza transforma essa empresa numa empresa muito mais competitiva no mercado feroz que nós temos hoje. Então estude um pouquinho mais sobre compliance na saúde.
Se você tiver dúvidas, mande aqui pra gente, mande um direct, vamos ter o maior prazer em ajudá-los. Se esse vídeo de alguma forma foi importante para você, não deixe de compartilhar. Mande para alguém que precise desse conteúdo. Vamos discutir compliance na saúde. Saudações, grande abraço desse professor que morre de saudade de vocês. Bora lá, ser de luz, vamos estudar. Compartilhando conhecimento pelo Brasil. Grande abraço.